Olá! Sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o PEP, Palestra Esporte Podcast, com Luiz Villani. Episódio número 10. Há muitos anos tenho discutido estratégias para que as políticas para pessoas com deficiência sejam prioritárias na agenda pública. Tenho visto diversos avanços no Brasil e vivo uma experiência em Belo Horizonte que tanto me orgulha. Hoje vou relatar uma experiência que influenciou sobremaneira meu trabalho no dia a dia e algumas perspectivas pelas quais luto numa outra perspectiva de transformação das cidades brasileiras. Em nosso intercâmbio, tivemos a experiência de reunir na sede da Prefeitura de Chicago e compreender como a cidade estabeleceu um compromisso de se tornar referência internacional em acessibilidade e inclusão e como isso interfere nos mais diversos setores para pensar políticas públicas inclusivas. Relatar essas experiências significa compartilhar uma visão de transformação e o quanto as experiências positivas podem nos inspirar. Eu sou o professor Luiz Villani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem, conforme compromisso assumido, chegamos enfim em Chicago e hoje poderemos destacar o receptivo da cidade e a programação em relação ao diferencial que Chicago tem na promoção de políticas de inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência. O relato de hoje será desde a organização da cidade para nos receber, nossa reunião no escritório do prefeito para as pessoas com deficiência, a uma experiência de uma organização esportiva criada para desenvolver projetos para alavancar a candidatura de Chicago aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e que hoje continua a desenvolver seus projetos como um legado da candidatura da cidade. Ao chegar em Chicago, tivemos um grande impacto positivo, algo que também relataremos sobre Orlando, mas cuja organização e estrutura se mostrou mais focada em compromissos e decisões de governo para estabelecer a acessibilidade e a inclusão no centro da agenda pública. Nosso primeiro compromisso foi na Prefeitura de Chicago. Fomos recebidos pela comissária do escritório do prefeito para pessoas com deficiência, senhora Karen Tumley, que ficou 15 anos à frente deste cargo de 2005 a 2015, e seu vice-comissário Joe Albitron. A senhora Karen Tumley se manteve nesse cargo durante a gestão de 3 prefeitos, e o reconhecimento de seu trabalho é notório. Inclusive hoje, ela faz parte do quadro de membros públicos da Access Board, a Agência Federal de Acessibilidade que já apresentamos aqui no PEP. A Karen nos apresentou toda a estrutura do escritório do prefeito para as pessoas com deficiência, que então dispunha de um quadro de cerca de 29 funcionários, a maioria engenheiros e arquitetos que buscavam desenvolver projetos de acessibilidade por toda a cidade. Mas não se trata especificamente de uma política de acessibilidade, mas sim de uma política de inclusão. O escritório possui 2 sedes, uma na prefeitura e outra comunitária. Este escritório é um órgão criado para promover amplo e irrestrito acesso, plena participação e equidade de oportunidades para as pessoas com deficiência de todas as idades e em todos os aspectos da vida. Temos aqui no Brasil cargos similares, dependendo do município, são diretorias, coordenadorias ou até mesmo secretarias municipais de políticas para as pessoas com deficiência. No caso dos municípios que dispõem de secretarias,
O efetivo de funcionários é inclusive maior do que esse da Prefeitura de Chicago, mas o que eu destaco da experiência de Chicago é a eficiência. Não é uma mega estrutura, mas é uma estrutura altamente eficiente, focada, e os resultados podem ser acompanhados nas ruas, nos serviços e na concepção da cidade. Chicago definiu como missão institucional que a cidade deveria ocupar o título de cidade mais acessível do país. E para ser essa referência de acessibilidade, implementou uma política de governo a este respeito. O órgão responsável pela articulação das políticas públicas está vinculado diretamente ao gabinete do prefeito, o que é uma estratégia diferente do que vemos aqui por todo o Brasil. Embora na gestão da presidenta Dilma, em nível federal, a política de direitos humanos estivesse vinculada à presidência da República, ou seja, já tivemos uma experiência similar. De qualquer forma, é uma estratégia ousada que demanda uma articulação intensa com os demais setores da prefeitura e o estabelecimento de uma perspectiva de mudança sistêmica em educação, treinamento, direitos, serviços e atendimento às pessoas com deficiência. Chicago é a terceira maior cidade dos Estados Unidos e o seu porte é similar, por exemplo, a Belo Horizonte. Chicago tem cerca de 2.600.000 pessoas, sendo que mais de 600 mil possuem algum tipo de deficiência. Belo Horizonte tem cerca de 2,5 milhões de habitantes e o censo de 2010 aponta cerca de 500 mil pessoas com deficiência. Falei da experiência da Karen à frente do escritório, mas a bem da verdade, essa estrutura do escritório do prefeito para pessoas com deficiência foi criada ainda na década de 1990 para buscar estabelecer o cumprimento dos termos da Lei de Acessibilidade do país, a ADA. À época da nossa visita, Joe, como vice-comissário, ficava responsável pela divulgação dos serviços, pelas estratégias de fomentar a participação das pessoas com deficiência na vida da cidade. Dentre as prioridades definidas, a estrutura de acessibilidade das ruas da cidade, juntamente com os serviços de emergência, eram então os grandes destaques. Eles possuem um serviço de monitoramento de acessibilidade da cidade. Para tanto, dispõem também de uma técnica legislativa responsável especificamente por revisar toda a legislação relacionada às pessoas com deficiência, propor aprimoramentos e regulamentações necessárias para que todas vigorem de forma a atender às necessidades da população. No âmbito da articulação com a educação, o escritório tem uma função de colaborar com as pessoas na idade de transição, ou seja, mediar, orientar, articular perspectivas que possam estabelecer a transição da vida escolar para a vida adulta, assim como programas de preparação para o mercado de trabalho, esportes, dentre outros. Nessa perspectiva, eles promovem anualmente em novembro o Dia do Apadrinhamento de Pessoas com Deficiência na idade de transição, buscando-se parcerias com empresas que possam receber voluntariamente uma pessoa com deficiência para que elas vivenciem a rotina de alguma profissão para compreender melhor suas possibilidades de entrar para o mercado de trabalho. Cerca de 300 jovens participam dessas ações que possuem grandes empresas associadas ao programa. Em relação à vida cultural da cidade, o escritório assegura que absolutamente todos os eventos e festivais realizados na cidade sejam acessíveis. Na organização, há uma preocupação e um caderno de encargos específicos que deve ser observado para que as estruturas temporárias sejam plenamente acessíveis, com assentos e espaços nas arquibancadas devidamente apropriados às pessoas com deficiência. Intérprete de língua de sinais, espaços mais próximos para as pessoas com baixa visão. Absolutamente todos os eventos da cidade devem ter intérpretes de língua de sinais em suas estruturas. Nessa mesma perspectiva, a organização dos eventos deve prover o fornecimento de aparelhos auditivos amplificadores e ainda sobre intérprete de língua de sinais são exigidos não somente nos eventos temporários, mas em todos os eventos como nos teatros, casas de show, estádios e ginásios esportivos. Como forma de monitorar esses serviços, há uma equipe que faz uma enquete sobre acessibilidade e servem para o monitoramento das condições que estão sendo ofertadas, inclusive do ponto de vista de um levantamento qualitativo. Mas essas exigências
não são apenas cobrança. Há ações de mobilização e formação, como, por exemplo, palestras para bares e restaurantes no sentido de orientar sobre a necessidade de acessibilidade e adequações dos seus respectivos espaços. Essas ações envolvem a sociedade civil e eles hoje possuem uma comunidade altamente participativa e forte, no sentido de cobrar e exigir seus direitos. Mais uma vez, o trabalho, a história do Instituto de Reabilitação de Chicago mobilizou centenas de pessoas, depois milhares de pessoas, e conhecemos por lá grandes organizações da sociedade civil engajadas em movimentos de promoção de acessibilidade que tiveram seu início no próprio Hospital de Reabilitação. O Costa e o Eric Lipp, da Open Doors Organization, que apresentamos em nossa live de estreia, o PEP, são exemplos. A própria Karen é oriunda de uma dessas organizações, a Access Living, ou, em tradução livre, Vivendo o Acesso. É uma organização em que ela hoje, inclusive, voltou a presidir e é a CEO da mesma. Daqui a pouco volto a falar das organizações quando descrever o receptivo que fizeram na nossa chegada. Assim como os nossos conselhos, eles também possuem comissões específicas com participação popular. E cito o exemplo de algumas delas, como a de táxis acessíveis, revisão de leis, a Comissão de Acessibilidade em Residências, Acessibilidade Urbana e Acessibilidade em Prédios Públicos, dentre várias outras. Como estratégias de mobilização e adesão das empresas aos programas de acessibilidade, criaram prêmios de incentivos como a Medalha do Taxista, que envolve, inclusive, o monitoramento e um prêmio em dinheiro. Uma equipe de seleção faz o julgamento e monitora as informações dos usuários e concedem essa gratificação em dinheiro, uma premiação que pode chegar a até $300 mil. Os táxis acessíveis também podem furar filas no aeroporto para pegar passageiros com deficiência e possuem um tempo maior de tolerância para embarque e desembarque. Em termos de moradia, a equipe de arquitetos e engenheiros orientam outros profissionais no que tange às possibilidades de adequações para se assegurar a acessibilidade em todos os empreendimentos. O departamento também abre processo no caso de uma casa não ser acessível e acompanham as adequações. Em síntese, os serviços e programa do escritório do prefeito para as pessoas com deficiência são estabelecidos em 6 frentes de atuação. 1. Recursos para as pessoas com deficiência. Aqui estão estabelecidas as estratégias de informação, o programa de vida independente, o serviço de acompanhamento de casos, o programa de assistência e orientação técnica e os serviços de vivência e apoio pessoal às pessoas com deficiência. 2. Orientação para o mercado de trabalho, que envolve treinamentos em empresas, formação para as pessoas com deficiência, assistência técnica para empregadores. 3. Treinamento onde estão associados o desenvolvimento de habilidades para a vida independente, orientações sobre a inclusão das pessoas com deficiência, recursos tecnológicos e programas recreativos. 4. Serviços de arquitetura, avaliação de acessibilidade, assistência técnica, avaliação e revisão de projetos e informação sobre acessibilidade. 5. Informação pública e formação. Promove o conhecimento sobre as deficiências, suas características, seminários, palestras, publicações e as conversas com a comunidade. 6. Programa para jovens, que são os programas de prevenção ao abuso de substâncias tóxicas, o programa de transição e a semana de promoção do trabalho. Eu não tenho dúvidas que há cidades no Brasil, como Belo Horizonte, que desenvolvem iniciativas similares. Praticamente todas essas nós também temos por aqui. Mais uma vez, o que me surpreendeu foi a dimensão, os esforços, os resultados alcançados. E trago agora uma outra visita que talvez elucide melhor o que estou tentando dizer. Conhecemos a World Sport Chicago, uma organização da sociedade civil criada em 2007 com o intuito de promover esportes olímpicos e paralímpicos para crianças, adolescentes e jovens de Chicago. A instituição foi criada frente à promoção da candidatura de Chicago para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
O Rio de Janeiro acabou vencendo e o anúncio foi feito em 2009, mas todo o processo de candidatura dos Jogos deixou um legado em Chicago. Há diversos outros projetos e organizações envolvidas com a candidatura. Nós conhecemos a World Sport Chicago e suas ações foram induzidas pela arrecadação da campanha dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eles realizam programas olímpicos inclusivos às pessoas com deficiência e ofertam e difundem modalidades paralímpicas específicas em parceria com escolas públicas e hospitais de reabilitação, promovendo também atividades com 180 veteranos de guerra. Após os recursos da candidatura de Chicago, quando estes se esgotaram, percebeu-se que já havia ampliado a visibilidade das ações e proporcionou o investimento de empresas privadas para que não deixasse que as ações parassem. Além das ações inclusivas, onde eles promovem principalmente modalidades individuais, a organização leva às escolas cadeira de rodas esportivas para proporcionar a experiência dos alunos com e sem deficiência do lado lúdico da cadeira de rodas, com brincadeiras recreativas e práticas do basquete em cadeira de rodas, por exemplo. Também possuem uma grande parceria com o Instituto de Reabilitação de Chicago para encaminhamento de pessoas para as atividades da organização. E aqui percebemos que há um conjunto de ações integradas na cidade. Chicago é uma cidade acessível. Com isso, as pessoas conseguem acessar os programas, o transporte sendo acessível, a ausência de barreiras nas ruas, tudo isso proporciona um ambiente favorável para que as pessoas possam sair da reabilitação e se apropriar verdadeiramente da cidade, dos espaços da cidade, dos centros de lazer, etc. Obviamente que não são ações exclusivamente governamentais. A estrutura da cidade favorece pela acessibilidade, mas nada disso seria possível se não houvesse uma forte cobrança de organizações da sociedade civis, fortes, sérias e que desenvolvem ações de referência. Falaremos do trabalho do Instituto de Reabilitação de Chicago no próximo episódio. Então, agora cabe destacar a Open Doors Organization, fundada em 2000 com o objetivo de criar uma sociedade em que todas as pessoas com deficiência tenham as mesmas oportunidades de se divertir, de viajar e fazer turismo. A Open Doors trabalha com palestras e formações de empresas sobre como devem proceder para atrair o consumidor com deficiência e, ao mesmo tempo, capacitam as pessoas com deficiência a buscar viver novas experiências. Eles buscam desmistificar uma série de limitações que a sociedade impôs sem o menor conhecimento de causa sobre as pessoas com deficiência. Eles realizam estudos, parcerias, fazem levantamentos de dados e mostram o valor do mercado para as pessoas com deficiência e o quanto essas pessoas podem usufruir de seus direitos. É um trabalho de mão dupla, conduzido com excelência pelo Sr. Eric Lipp, que entrevistamos inclusive no nosso primeiro episódio, o episódio número 1 do PEP, a nossa live número 1 dessa primeira temporada, que está disponível no YouTube e que nós também fizemos a edição e está disponível aqui no nosso podcast. Entrevistamos também o Costa, diretor do programa Z-Life da Open Doors Organization, e como o próprio Costa afirmou, esse é o lado da brincadeira, o lado lúdico da organização. O programa Z-Life busca proporcionar e gerar informação, integração e participação entre as pessoas com deficiência e seus familiares e amigos por meio de eventos lúdicos. Ele ajuda no processo de agregar valores de esperança, de ajudar as pessoas a encontrarem sua força e confiança após a reabilitação ou mesmo em função da própria opressão social do segmento das pessoas com deficiência. E aqui uma extrema afinidade com o PEP. Eles acreditam que todos têm a capacidade de enfrentar os desafios da vida e por isso lutam para estimular uma transformação social, incentivando a promoção da acessibilidade do desenho universal em todo o mundo. Descobrimos tudo isso pelo intermédio de outra organização da sociedade civil, uma grande parceira governamental, mas independente, a World Chicago. Eles foram os responsáveis por nosso acolhimento na cidade. A World Chicago é uma organização diplomática que busca aproximar as culturas, promover a compreensão mútua entre cidadãos de diferentes partes do mundo.
Trabalham há mais de 50 anos coordenando programas de intercâmbios profissionais, culturais, educacionais e de lideranças. São parceiros do Departamento de Estado e já receberam mais de 500 intercambistas do Programa International Visitor Leadership, o IVLP, que é a nossa própria experiência que estou relatando nesse momento. Como sempre, nossos dias foram muito intensos e depois da visita à prefeitura, a World Chicago nos conduziu até a Rádio Pública de Chicago. Nosso companheiro de intercâmbio, o medalhista paralímpico Anderson Lopes, concedeu uma entrevista ao vivo e eu tive a oportunidade de o acompanhar no estúdio da rádio. Perguntaram sobre a experiência como atleta, queriam saber a experiência do nosso intercâmbio, enfim, eles fizeram questão de apresentar para a cidade tudo o que estava sendo feito naquele momento e foi com grande orgulho que eu vi o Anderson, um cara muito preparado, seguro, bem-humorado, dar uma entrevista sensacional representando o nosso país. Ao final da tarde, a World Chicago organizou um coquetel de boas-vindas e convidou vários representantes de organizações da sociedade civil. Pudemos então trocar várias informações em um ambiente totalmente informal. Foi uma rodada de apresentação e depois começamos a comer, beber, trocar ideias. Claro que estávamos em um ambiente neutro das rixas organizacionais e nada disso transpareceu naquele momento. Foi uma grande oportunidade de conhecer a força da sociedade civil e, mais uma vez, ver o trabalho de instituições que promovem os direitos das pessoas com deficiência em Chicago. É o caso da própria World Chicago, que cria essas pontes para o intercâmbio com diversas organizações de Chicago para o mundo. Não vou negar que tivemos depois um encontro informal, um jantar, que nos revelou que há grupos de organizações e mesmo políticos distintos da cidade. Nada diferente do Brasil. Isso faz parte e fortalece a democracia. Nem todos pensam igual. Há prioridades diferentes, ações que poderiam ser realizadas de várias outras formas, mas isso será abordado no próximo episódio, quando irei relatar sobre o Instituto de Reabilitação de Chicago, sobre este jantar informal e iniciar nossa jornada pela Flórida, último estado do nosso intercâmbio, onde relataremos as experiências incríveis em Orlando e Tampa, com destaque para a infraestrutura e procedimentos de acessibilidade dos parques da Disney e do Busch Garden. Além de programas acessíveis em museus, o sistema de transporte convencional e o transporte porta a porta de Orlando, a infraestrutura do aeroporto de Orlando e também o receptivo do condado de Orange, com apresentações do trabalho de grandes organizações, verdadeiros exemplos de sucesso, além da acessibilidade nas eleições, do projeto do maior centro de paradesporto dos Estados Unidos. Já falamos do ginásio de Orlando, mas iremos complementar as informações do Centro de Convenções de Orlando. São pautas para mais 2 ou 3 episódios para fecharmos nossa primeira temporada. Galera, é muita informação e farei ainda um grande resumo de toda essa obra, o que este intercâmbio representou para o meu crescimento pessoal e profissional. Espero que estejam gostando. São muitas ações, muitas experiências e é difícil acompanhar e mesmo resumir todas as histórias. Mas é algo que eu acho que não pode ficar preso, centralizado em quem teve a oportunidade de vivenciar. Ainda que superficialmente, espero que esteja conseguindo mostrar um pouco das possibilidades que temos para nos desenvolver, para avançar no desenvolvimento do nosso país. Mantenham contato com o Pepe pelo palestraesportepodcast@gmail.com. Ajude a divulgar nosso podcast, curta, compartilhe, apresente nossas propostas em sua rede social e nos ajude a ampliar nossa audiência. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.